Olá! Após termos estudado, né, como é que se dá as medidas, né, e termos feito nosso primeiro experimento, vamos de fato começar a estudar os temas da física, né, e iremos começar pelo calor, tá? Teremos 2 semanas de estudo da energia térmica, né, e dentro desse tema bastante abrangente, falaremos primeiro do calor e depois rapidamente da primeira e segunda lei, tá? Vale lembrar que esse é um curso onde nós vamos ter um panorama sobre a física toda, mas é mais a título de revisão que se viu no ensino médio. Não iremos aprofundar em nada, pois não dá tempo de aprofundar, ok? Então vamos falar de calor. O que é calor? O que é frio, né? Para tentar responder essas duas perguntas, a gente vai estudar duas teorias. A primeira teoria, que é considerada por muitos cientistas obsoleta e ultrapassada, é a teoria do calórico, tá? Vale um comentário, né? Embora seja uma teoria ultrapassada e obsoleta, é muito comum a gente ouvir pessoas citando-a, não por esse nome, né? Mas falando de algumas coisas que ela trata como se fosse uma coisa natural, que deveria ser assim mesmo, tá? É muito comum ainda. E a teoria atual, que é a teoria que fala de energia térmica, tá? Que vai usar a energia térmica para explicar alguns fenômenos do calor, etc. Vamos adiante, então. Então imagina o seguinte, né? Imagina que eu tenho um dia quente de praia, como tá aqui nessa foto, cheio de gente, com areia, etc. Tá, e o solzão ali, tá? A teoria do calórico vai dizer o seguinte, que todo corpo possui uma determinada quantidade de calórico. E a temperatura desse corpo está ligada à quantidade de calórico. Ou seja, quanto mais calórico o corpo tiver, mais quente ele é, tá? Então, no caso da figura aqui, como o Sol é o corpo mais quente, né? O Sol teria bastante calórico e as pessoas que estão ali na areia teriam menos calórico do que o Sol, tá? E os corpos podem trocar calórico entre si, ok? Então eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho um pouco de sopa bem quente, né? E aqui eu tenho gelo. O que acontece? Como a sopa está mais quente que o gelo, ou seja, a sopa tem uma temperatura mais elevada do que o gelo, a sopa vai fornecer calórico para o gelo, né? E à medida que o gelo vai absorvendo calórico, a sua temperatura aumenta, ele começa a derreter. Tem duas coisas que é importante mencionar sobre a teoria do calórico. A primeira coisa é o seguinte: o calórico sempre vai sair de um corpo mais quente para um corpo mais frio, segundo essa teoria, tá? E o segundo ponto também que é importante falar é que o calórico, ele é um fluxo, né? Isso aqui é o calórico que está sendo transmitido, sem cheiro, invisível, e que para ser transmitido de um corpo para o outro precisa de um meio físico, o ar, um fluido como a água, tá? Se é assim, como é que os cientistas explicavam o calórico saindo do Sol lá no espaço e chegando na Terra, né? Nesta época, vale dizer que a teoria do calórico perdurou até o século XIX, né? E aqui vai um comentário de curiosidade, né? A palavra energia nem era utilizada no meio científico no começo do século XIX. Ela começa a ser utilizada depois, nos estudos da primeira e segunda lei da termodinâmica, tá? Então, eles não viam o calor como energia, etc. tal. Inclusive, você consegue até achar na época desses estudos, né, alguns estudiosos falando sobre energia sem usar a palavra, mas chamando a energia de fluxo, chamando a energia de força. Aliás, é por isso que até hoje, né, tem gente que fala assim, quando acaba a energia elétrica, acabou a força, né? Porque de fato, durante um tempo, os cientistas usavam a palavra força quando queriam falar de energia, porque energia ainda não era um termo usado na ciência, tá? Enfim. Curiosidades à parte, como é que eles explicavam então? Eles falavam que no espaço, quando a gente observava e parecia que não tinha nada, naquele espaço que não tinha nada, existia um elemento chamado éter, tá? Então eles não achavam que era vácuo que tinha no espaço. Eles achavam que tinha um elemento chamado éter, e por meio desse elemento, o calórico poderia sair do Sol e chegar à Terra, tá? Então aqui eu acabo essa primeira parte da aula, né? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer alguns exercícios e depois a gente continua com a nossa aula dessa semana. Até mais!